paz do Senhor. Eu sou Carloman Otaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical. E seja muito bem-vindo ao canal EBD em Movimento. O canal EBD em Movimento se predispõe a trazer ministrações e temas sobre a Escola Bíblica Dominical. E nessa aula em especial, estamos dando início ao terceiro trimestre de estudos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus para o discipulado, e nós estamos dando início ao estudo do terceiro ciclo, do quarto ciclo, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem, seja muito bem-vindo e vamos à nossa aula de hoje, iniciando com uma oração ao nosso Senhor. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outra vez nós estamos gratos, Senhor, estamos agradecidos por Tua bênção, por Teu cuidado, por manter-nos com vida, com saúde e ter nos guardado até aqui. E sabendo e confiante, Senhor, e confiando de que o Senhor vai continuar nos guardando, nós já Te agradecemos. Agradecemos pela aula de hoje, agradecemos por cada um dos meus irmãos, cada um dos meus colegas, estudantes da Escola Dominical, que está assistindo a esta aula. Agradecendo também, Senhor, por Tua ajuda e por Teu Espírito Santo intervindo nesta aula, para que tudo que nós falemos, meditemos, estudemos neste dia, seja muito bem entendido, esclarecido, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Te agradeço por Tua presença nas nossas vidas, nesta aula. Agradecendo a Deus Pai, não porque nós mereçamos, porque os méritos estão unicamente na pessoa de Jesus Cristo, do Teu Filho, no nome do qual, Te agradecendo, Te pedimos estas bênçãos agora e sempre. Amém. Muito bem, mais uma vez, sejam bem-vindos e nós estamos já dando início à nossa lição. Dando início, lembrando que no terceiro trimestre, foi julho, agosto e setembro, nós estudamos a lição do discipulado do terceiro ciclo, que foi Vivendo as Verdades Bíblicas. E o que nós estudamos nesses 3 últimos meses, que encerraram domingo passado, estudamos sobre o que a Bíblia nos ensina, as verdades bíblicas ensinadas pela Palavra de Deus e como nós podemos aplicar este ensino no nosso viver no dia a dia. E o que vamos estudar no quarto ciclo? Nós vamos estudar que estudantes, crentes, nós conhecendo as verdades bíblicas, nós agora devemos nos conduzir de forma que estejamos portando uma nova identidade. Porque nós não somos mais a velha criatura, nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, ou como nova criatura, nós devemos ter uma identidade, um comportamento que nos identifique como o nosso Senhor Jesus. Muito bem. E na primeira lição, nós vamos ver que como portadores de uma nova identidade, nós devemos ter um novo caráter. Porque nós não somos mais do reino do mundo. Nós somos, eu e você, somos do reino de Deus. Somos do reino de Deus, temos uma nova identidade, então devemos ter um novo caráter. E o que nós pretendemos, o que é que nós vamos estudar e o que nós pretendemos aprender? Primeiro nós pretendemos nos conscientizar sobre a verdadeira felicidade de um crente, do cristão, ou do cristão praticante. Em que consiste a verdadeira felicidade do cristão, segundo a palavra, segundo a Bíblia Sagrada?
Também nós vamos aprender a diferenciar o padrão do mundo com o modo de vida do crente. O padrão moral do reino de Deus é diferente do modo de vivendo do mundo, do padrão do reino das trevas. Até porque você sabe quem é que domina o reino do mundo. O mundo jaz nele, no maligno. Então o modo de vida do mundo não pode ser mais o modo de vida que eu e você devamos viver. E vamos aprender também a nos inspirar, a viver segundo esses padrões estabelecidos por Jesus lá no Sermão da Montanha. São os padrões que determinam o nosso novo caráter. Muito bem. O texto básico para o nosso estudo dessa primeira lição, está no livro do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12, que diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Este texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, é exatamente o início do Sermão do Monte. Sermão do Monte. E a meditação, que nós chamamos de texto áureo, a meditação está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Bom, vejam que lá já na meditação, que é o nosso texto áureo, já nos dá o primeiro aprendizado, ou já nos traz a primeira coisa que devemos aprender sobre o reino de Deus. O que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Nós não somos crentes para usufruir as benécias que o mundo, que a terra nos oferece. Nós somos cristãos, nós somos filhos, somos súditos do reino de Deus, para vivermos segundo o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, para vivermos em justiça, para vivermos em paz e para termos alegria no Espírito Santo, porque isso é o reino de Deus. No primeiro ciclo, nós estudamos sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus. Neste ciclo, nós vamos estudar sobre o caráter daqueles que são participantes do reino de Deus. Você é filho do reino de Deus, você é súdito do reino de Deus, então você deve ter um caráter segundo Jesus nos ensinou, que é o caráter dele próprio, o caráter de Jesus. Neste ciclo, nós vamos ver esses valores que determinam esse caráter, o caráter
do crente, que é o caráter de Jesus. Que valores são esses? Nós vamos estudar durante esses 3 meses. Nesses 3 meses, eu quero aproveitar para dizer para vocês, nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Esses 3 capítulos são o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Sermão do Monte. Nós chamamos Sermão da Montanha, mas eu entendo que o mais correto é nós chamarmos o Sermão do Monte, porque Jesus não estava numa montanha. Quando você fala montanha, você pensa num monte ou numa montanha muito alta, e não era um pequeno monte, que Jesus ficava um pouco acima da multidão, mas ficava muito próximo da multidão. Não era Jesus lá em cima no pedestal, não, era num monte, um pequeno elevado. Foi aí que Jesus trouxe para nós os valores que determinam o caráter do crente, o meu e o seu caráter. Lembra que eu falei da lição do primeiro ciclo? A lição do primeiro ciclo, lá nós temos a lição número 4, que fala sobre o caráter de Jesus. Só que interessante é que lá nós colocamos que a primeira coisa que nós precisamos entender para entender a lição sobre caráter é o que é caráter. Caráter não é temperamento. Caráter é valores, ou é um conjunto de valores que determinam o meu modo de vida, o seu modo de vida. Esses conjuntos de valores é que vão dizer se vocês e eu e vocês somos bons, ou melhor, se nós temos um bom caráter ou um mau caráter. Vejam que não é, pessoal, vou repetir, não é temperamento, não é índole, porque temperamento é inato. Temperamento vem quando você nasce, você vem com temperamento. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São os 4 temperamentos que fazem parte de todo ser humano. Ou melhor, cada ser humano vem com um caráter, um temperamento desse. Sendo que às vezes você tem um temperamento principal e o outro menor, influenciando a sua vida. Temperamento, caráter não. Agora, quando a gente fala de caráter, quando a gente fala de conjunto de valores que determinam o nosso modo de vida, qual é a forma melhor que existe para eu demonstrar se eu sou um bom caráter ou um mau caráter? Discurso, falando, discussando ou agindo? Eu vou deixar a resposta com você, porque é uma resposta elementar, é uma espécie de pergunta de retórica, porque você já sabe como é que é. O que é que mais demonstra o nosso caráter? Agir corretamente ou falar ou discursar? Muito bem. Agora uma coisa que está lá que é interessante a gente ver. Você tem algum amigo não crente? Algum colega, algum parente não crente? Colega de trabalho, por exemplo, que é um bom caráter? A resposta é sua. Você conhece algum crente que você olha para ele fora da igreja e ele não se comporta como uma pessoa de bom caráter? São perguntas que a gente precisa meditar. Bom, mas vamos ao primeiro tópico, ou o primeiro subtópico, né? Do primeiro tópico. Como eu já disse para vocês, Jesus proferiu esse sermão que vai do capítulo 5 ao 7 num pequeno monte. Ele estava sentado no pequeno monte. Os discípulos estavam rodeados e a multidão estava ao derredor, a grande multidão. E aí Jesus começou a falar sobre o caráter que deve existir, que deve fazer parte de uma pessoa que se diz discípulo dele, seguidor dele. Interessante é que Jesus já tinha escolhido os seus discípulos e agora ele estava querendo que eles tivessem uma ideia exata de que eles deveriam ser um bom caráter para que eles ensinassem aos outros agindo, não apenas ensinar
falando. E como é o caráter dos filhos do reino? Bom, você vai ter no sermão. A primeira coisa que você tem no sermão, que nós lemos hoje, que é o início do sermão, é a verdadeira felicidade daqueles que têm o caráter de Cristo na vida, está no começo do sermão. Aí Jesus falou as famosas bem-aventuranças, que nós gostamos tanto quando nos é pregado sobre elas, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que fazem parte do caráter do crente, que o crente deve manifestar no dia a dia, no seu modo de vida, Como eu já disse, não é temperamento, mas é caráter. Temperamento, você vai continuar com ele. Se você é muito bravo, se você é um sanguíneo, você vai pedir: Jesus, me ajude a controlar o meu temperamento. Mudar ele não muda, mas caráter você muda. E como é que nós podemos mudar o caráter? Portanto, agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O caráter velho passou. Agora ele tem que ter um novo caráter. Caráter, conjunto de valores que determinam o meu modo de vida. E onde é que eu busco esses valores? Para que seja formado em mim na santa palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos lá. Agora vamos lá ao segundo tópico da nossa lição, que é bem extenso. E o segundo tópico é as bem-aventuranças propriamente ditas. É o segundo tópico da nossa lição. E aí você vai ver que nós vamos começar a esmiuçar exatamente o que o nosso Senhor Jesus nos falou no começo do sermão, ou seja, as bem-aventuranças. E nosso Senhor começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu gostaria que você entendesse que esse pobre aí é uma questão de versão, porque tem Bíblias que diz: bem-aventurados os humildes, porque parece que pobres de espírito às vezes não são muito bem. Às vezes nós costumamos dizer assim de algumas pessoas: mas fulano é tão pobre de espírito, e a gente diz isso de forma lamentosa, lamentando porque a pessoa não é um bom caráter. Por exemplo, ele é pobre de espírito. Mas neste caso aqui, o que Jesus estava dizendo era: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito. Aliás, eu coloquei aqui em seguida. A expressão pobres se refere humildes de coração. Na cultura do judeu é que a palavra está pobres, piedosos. Mas para nós, no português, fica melhor que a gente entenda humildes. Bem-aventurado aqueles humildes de espírito. Porque os humildes de espírito, eles têm direito ao reino de Deus. Então tá aí, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a necessidade espiritual. Eles não são arrogantes, eles reconhecem que eles são dependentes de Deus. Sabe aquela pessoa que tem muito dinheiro? Ele se atreve a dizer: o meu Deus é o meu dinheiro. Ou seja, ele não é humilde de espírito. Ele não é uma pessoa piedosa, porque a confiança dele, e nisso ele se exalta, é nas posses, nos bens materiais. Ele não depende de Deus. Os grandes entendedores, os grandes estudiosos, os grandes cientistas, normalmente não creem em Deus. Então eles não dependem de Deus. Eles não são humildes de espírito. Eles são orgulhosos. E com certeza eles não vão herdar o reino de Deus. Até porque eles não dependem de Deus. Eles não creem nisso.
Então eles manifestam a sua fé, a sua confiança, fé e confiança nos seus bens materiais. Eles não confiam em Deus. Dificilmente eles são felizes. Porque felizes são aqueles humildes que dependem. Então entendam que quando você depende de Deus, você está tendo um espírito humilde, quebrantado, piedoso diante do Senhor. Bom, bem-aventurados que choram. Esse choro aqui, pessoal, não é aquele choro de tristeza. É quando você está triste, que você se ajoelha, ou mesmo sentado ou em pé, você leva o seu espírito, o seu coração, o seu espírito humilde até o Todo-Poderoso e você declara a sua dependência dele. E aí você chora confiando, chora nos pés de Jesus. Tem choro de tristeza, pessoal. É um choro frio, é um choro amargo. Não é esse choro que nosso Jesus está falando. Ele está falando do choro daqueles que confiam nele, que dependem dele. Esses tais serão consolados. São os quebrantados de coração. Está passando por uma dificuldade, está passando por uma tristeza. Aí o coração quebranta. E o coração quebrantado, nosso Senhor não despreza. Não despreza. Coração quebrantado. Coração quebrantado se derrete na presença do Senhor e é consolado. Coração quebrantado é um coração sensível. O sensível chora, o sensível se ajoelha, o sensível se derrama o seu espírito e é consolado pelo Espírito Santo. Os que choram são aqueles que, em primeiro lugar, se arrependem, reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza, os seus pecados, declaram depois os seus sofrimentos e nosso Senhor chega junto, consolando. Chore nos pés de Jesus. Não chore confessando a pessoas as suas mágoas, as suas tristezas. Às vezes você tem um amigo, você tem o seu pastor, você pode até conversar, mas a verdadeira declaração de necessidade deve ser feita nos pés de Jesus, com o coração quebrantado, e Ele vai consolar você. Bem-aventurado os mansos. Mansidão faz parte do caráter de Jesus. Quando nós estudamos o caráter de Jesus no primeiro ou no começo do ano, naquela lição 4, nós vimos que Jesus é manso. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso. Sou manso. Mansidão não é a aparência, não é a modéstia apenas. Mansidão não é só paciência, é bom ser paciente, mas mansidão é um valor. Mansidão é um valor que faz parte do caráter de Jesus. Então, se você, se eu, se nós somos seguidores do nosso Senhor Jesus, se somos discípulos, estamos aqui no discipulado, então nós devemos ser mansos. Porque manso herda a terra. Os mansos herdarão o reino de Deus. Ser manso é não ser arrogante, é ser submisso à vontade de Deus de uma forma sincera. Ser manso é não se exasperar. Sabe aquele momento que você tem vontade de gritar? Aí você conta até 3. Aí você age como um cidadão manso. Eu gostaria, aliás, eu preciso muito desse valor no meu caráter de crente. Eu preciso ser manso. Eu sou sanguíneo, o meu temperamento é sanguíneo. É muito difícil o sanguíneo se controlar. Só Deus, na vida do crente sanguíneo, para que ele seja manso, ele evidencie
esse caráter na vida. Mansidão, mansidão. Ser submisso a Deus, esperar em Deus, não querer resolver tudo, entendeu? Por mim, por você, não. Dependa de Deus, seja manso. Porque os que assim procedem vão herdar a terra prometida, a terra prometida. Vão reinar no futuro com nosso Senhor Jesus, com Cristo. Bom, bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Interessante. Essa fome e essa sede não é de comida nem de bebida. Lembra o que é o reino de Deus? Essa fome é de justiça, é uma fome de conhecimento. Falar de justiça, eu queria dizer para vocês. Quem é que normalmente faz o julgamento de uma pessoa? É um juiz. O juiz faz o julgamento de acordo com o conhecimento da lei. Como é que eu posso ser farto de justiça se eu conhecer a lei? Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que conhecer a lei, porque a verdadeira justiça está na Santa Bíblia, na lei de Deus. Então eu tenho que ter conhecimento da lei para que eu possa ter uma conduta ilibada, uma conduta ética de um cidadão do céu. Faz parte. Justiça faz parte do caráter de Deus, do caráter de Cristo, que deve ser o caráter do crente, para que ele tenha uma conduta ética perfeita. Bom, não apenas ter conhecimento, não apenas, veja só o que está escrito no próximo, mas ter conhecimento e colocar em prática. Nós aprendemos lá no começo que o caráter é demonstrado através das ações. Então eu devo agir com justiça para que eu possa ser identificado como cidadão do reino de Deus. Justiça deve fazer parte do meu caráter, do seu caráter, para que você seja identificado como cidadão do reino de Deus. Não é isso? Muito bem. Essa sede de justiça, ela deve ser buscada com vontade. Porque só assim você será pago. Sabe quando você está com fome? Que você procura com avidez comer para saciar a sua fome? É assim que a gente deve buscar justiça, ter sede de justiça. Buscar a palavra, ou buscar na palavra de Deus o conhecimento das leis e da justiça de Deus, e exercer e executar essa justiça. Essa justiça. Então, eu serei farto na questão da justiça. A justiça vai fazer parte da minha vida se eu buscá-la através da palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu queria lembrar para vocês, porque nós já estudamos sobre isso, o que é misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cárdio. Miséria e cárdio. Cárdio, coração. Miséria, as coisas ruins que fazemos. Ou coisa ruim que alguém faz conosco e que nós tratamos desse negócio com o nosso coração e não com a nosso querer de justiça humana. Justiça humana, não. Os misericordiosos, eles agem com misericórdia, eles agem com o coração quando eles são, ou quando eles se deparam com a miséria do seu próximo. Misericordioso, aqueles que usam de misericórdia ou misericórdia. Misericórdia é a bondade em ação. O sujeito é ruim, o sujeito é um miserável, está praticando o que é ruim, mas estamos tratando ele segundo o coração de Deus,
Porque eu e você temos o coração de Deus. O coração de Deus, o coração do nosso Senhor Jesus é um coração bondoso. E aqui eu queria dizer para vocês que bondade é um outro valor que faz parte do caráter de Jesus. Imagine se nosso Deus tratasse eu e você segundo as nossas misérias. Mas sabe por que nós não somos consumidos? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Amanheceu, a misericórdia do Senhor se renova na minha e na sua vida. Porque se não fosse assim, Jesus Cristo, eu não sei onde eu estaria. Porque eu sou um pecador, sabe, miserável. Mas a misericórdia de Deus está sempre evidenciada na minha vida. O crente, o cristão, o crente mesmo que eu estou falando, o crente de Jesus Cristo, que não é misericordioso, está desprezando na prática a misericórdia de Deus na vida dele. Ora, se eu dependo da misericórdia de Deus para que eu continue por aqui vivendo, mas eu não trato o meu próximo com misericórdia, eu estou desprezando a misericórdia de Deus. Porque só alcança a misericórdia aqueles que são misericordiosos. São misericordiosos. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é para a gente se preocupar muito também. Bem-aventurado os limpos de coração. Porque os limpos de coração, eles verão a Deus. O salmista uma vez perguntou: Senhor, quem é que pode subir ao teu santo trono? Quem é que pode chegar ao teu santo monte e chegar ao teu trono? O próprio salmista responde: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Sem pureza de coração e sem mãos limpas, não se vê a Deus. Ser limpo de coração é ser puro, é ter um coração santificado, coração separado, coração santo, coração separado. Separação ou santificação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente um coração puro pode ver a Deus. Tanto no sentido de usufruir da presença de Deus, como de um dia estar com Ele lá na glória. Puro de coração. Ninguém sobe ao santo monte de Deus sem o coração puro. Hebreus diz de forma clara que sem santificação ninguém vê a Deus. Eu ia ler aqui na Bíblia, mas eu me lembrei que eu sei de cor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ou ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Bom, bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Porque Deus, pessoal, é um Deus de paz, querido. Deus é um Deus de paz. Se você é um crente, é uma pessoa que dentro do seu caráter é um pacificador, você é filho. Porque os pacificadores são chamados, são feitos filhos de Deus. São filhos de Deus. Os pacificadores são filhos de Deus. Filhos de Deus. Você já viu aquele crente brabo? Que ninguém pisa no pé dele. Ele é crente, mas ninguém pisa no pé dele. Se você, às vezes, de uma forma meio sem cuidado, você diz uma palavra para ele que ele não gosta, ele vem com 2 ou 3 pedras na mão. Ele não é de paz. Mas bem-aventurado se você ou eu, se nós formos pacificador. Sabe quando tem aquela briga, aquela confusão no meio mesmo da gente crente, que alguém chega com uma palavra de pacificação? Esse tal é um pacificador e ele é uma pessoa feliz, ele é um bem-aventurado. Porque
pacificador é filho de Deus. E Deus nos chamou para termos paz. Para termos paz. O Deus de paz quer que nós tenhamos paz. Busquemos, tanto que veja, busquemos a paz com todos e a santificação, sem a qual, então é paz e santificação. Jesus nos diz que o pacificador, ou essa maneira de pacificar as coisas, o momento, as pessoas, é assim uma característica que marca a identidade da pessoa, realmente marca a identidade do cristão. Você conhece alguém que, sabe, sempre tem uma palavra amável, sempre que tem uma confusão, ele chega e resolve, e depois quando ele sai, está uma verdadeira paz, ele é um pacificador. Essa é uma pessoa que você identifica como uma pessoa que tem o caráter de Jesus Cristo, o caráter de Deus, o caráter de Cristo na vida. Além assim, de ser um semeador de contenda, aquele que não é pacificador, ele não tem direito de dizer que é crente. Um crente que só vive criando guerra, criando confusão entre os irmãos, pelo amor de Deus. Porque o cristão, ele é da paz, ele é da paz. Não quer dizer que não aconteça, minha gente, alguma discórdia. Porque nem todo mundo gosta da mesma cor. Nem todo mundo gosta da mesma coisa. É possível que haja discórdia, sim, mas que seja resolvida pacificamente e não com contenda. Sabe, gente? Lá na igreja de Coríntios, os crentes botavam os outros crentes na justiça. Teve uma hora que o apóstolo Paulo disse: não é possível que vocês não tenham condição de resolver os problemas de vocês pacificamente. Ainda vão botar uns aos outros na justiça, porque não eram pacificadores. Mas eu e você devemos ser pacificadores, se quisermos ser felizes. Se quisermos ser felizes. Bom, se você sofre perseguição por causa da justiça, porque aqui tem uma coisa interessante para a gente destacar. Nós vivemos um tempo, ainda estamos vivendo um tempo de cuidado com a questão da saúde pública, a questão da pandemia. Então, por exemplo, ainda estamos nas igrejas usando máscara, usando álcool, tendo cuidado com o distanciamento. Mas aí a igreja resolve, ou alguns crentes resolvem, não respeitar as determinações da saúde pública. Aí vem uma sanção, vem o juiz e aplica uma sanção. Aí a gente diz: estamos sendo perseguidos. Não é isso não. Não. Se você obedecer à justiça, porque Deus nos orienta a sermos obedientes aos magistrados, nós não vamos seguir perseguição. Essa perseguição aqui é uma perseguição porque você é um crente em Jesus Cristo. Antes você vivia na farra, você bebia, você jogava, e agora o seu colega de trabalho, que não respeita o fato de você agora ser um crente, começa a lhe perseguir porque você é um crente, a lhe oferecer bebida, a lhe mostrar imoralidades. Essa perseguição aqui, se você estiver passando por ela, por causa da justiça, você é uma pessoa feliz. Não é as pessoas que se fazem de vítimas, que provocam deliberadamente situações de conflitos e depois dizem que são perseguidos. Volto a falar do trabalho. Lá no seu trabalho, você não era crente. Antes, nós não éramos crentes. Então já viu o que é que saía e ninguém dizia nada. Mas agora você é um crente. E você é uma pessoa feliz porque você é um crente de Jesus Cristo. Aí você, na hora do almoço,
Um colega está perto de você almoçando e você começa a falar de Jesus. E ele quer ouvir. Porque se ele não quiser ouvir, olha, feche a boca, não atire as suas pérolas aos porcos. Mas se ele quiser ouvir, você pode falar. Mas na hora de trabalhar, se você está trabalhando no computador, se você é uma costureira lá no trabalho, você não pode estar costurando, trabalhando, fazendo suas escritas e pregando o evangelho. Não, pessoal. Porque o patrão não vai gostar. Meu Deus, elementar. Depois não vem dizer, estou sendo perseguido. Porque não é por causa da justiça, não. Façamos tudo decentemente e com ordem. Certo? Então, perseguido por causa da justiça é quando você cumpre a vontade de Deus. E aí você é perseguido por isso. Cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus. E quando você respeita a autoridade, inclusive no seu trabalho, aí você está cumprindo a vontade de Deus. Você nunca será perseguido. Agora, o contrário disso, infelizmente, vai ser perseguido. Bom, são felizes aqueles que sofrem perseguição, porque é grande o galardão lá no céu. E aí nós terminamos as bem-aventuranças. Só que faltou um aqui no comentário da lição. Deixa eu ver se faltou. Ou se fui eu que não coloquei. Mas nós vamos dizer aqui. Quando você... Porque faz parte dessa última, sabe? Faz parte da outra. Quando diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, quando, mentindo, disserem mal contra vocês por causa de Jesus. Faz parte daquele primeiro. Aí você é feliz. Mas vamos agora ao terceiro tópico. Terceiro tópico. Muito bem. Nós somos bem-aventurados. Quando você ouvir um sermão, uma mensagem na sua igreja, ou alguém falando sobre bem-aventurados, entenda também que bem-aventurados significa feliz. Bem-aventurados, felizes. Felizes. Nós somos felizes. Por que nós somos felizes? Porque nós rejeitamos os valores do mundo e vivemos os valores de Cristo, os valores eternos, os valores do reino de Deus, os valores divinos. Sem estes valores, nós estaremos perdidos. Então, esse conjunto de valores que nós vimos na lição de hoje, que são humildade, dependência de Deus, sede de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificação ou pacificador, são conjuntos de valores que nós devemos se apegar, guardar dentro de nós, se quisermos ser felizes. São valores eternos. Lembrando que caráter é um conjunto de valores, de princípios que determinam o nosso modo de vida. Nosso modo de vida. Nós somos felizes quando praticamos estes valores. Não apenas ter conhecimento dos valores, mas aplicar os valores que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Quem faz isso não é abalado. Quem faz isso permanece firme para sempre. Permanece firme. E essa foi a nossa lição. E como conclusão, nós vamos ver que a verdadeira felicidade está em Jesus. Mesmo com essa tensão que nós estamos vivendo, com esses riscos de guerra no mundo, com conflitos, com brigas políticas, com discussões políticas e mais outras, se nós vivermos segundo o caráter de Jesus e segundo o que Jesus nos ensinou, segundo essas diretrizes que Jesus nos ensinou, nós vivendo assim, seremos
decididamente pessoas felizes. Humildade. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Humilde de coração. É o que nós precisamos ser. Sensíveis às coisas de Deus. Se a gente quiser ser feliz. Então, seja submisso. Sejamos submissos à vontade de Deus. Conheçamos e prossigamos de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, para que sejamos felizes. Essa foi a lição de hoje. E com a lição de hoje, nós começamos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai terminar lá no capítulo 7, versículo 29 do Evangelho de Mateus. Próximo domingo, nós vamos ver ou duas características que Jesus nos ensina para que nós sejamos identificados como cidadãos dos céus. Devemos dar sabor e preservação neste mundo e devemos refletir a luz de Cristo nas nossas vidas. Ou seja, você e eu devemos ser sal e luz, mas isso é no próximo domingo, na próxima lição, com a permissão de nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E nós encerramos esta aula, não podendo ser diferente de como nós começamos. Agradecendo a Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento que o Senhor nos permitiu receber essa meditação na tua palavra. Sim, Senhor, nós lemos, nós estudamos, nós meditamos, conforme nos ensinou o Senhor mesmo no Salmo 1, para nós sermos felizes. Te agradecemos por tua inspiração, por tua presença nessa aula de hoje. E que eu e que os teus filhos, que possamos não apenas ser ouvintes, que aprendemos, mas que possamos ser seguidores, discípulos, que aprendemos, ouvimos, aprendemos e que apliquemos nas nossas vidas, para que nós sejamos felizes. É em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Até a próxima aula, até a próxima lição. E mais uma vez, que Deus continue abençoando vocês. Amém.